o painelzão na casa dele ou ali no CT do Fla para ver quem ele vai colocar para jogo amanhã na final do Campeonato Carioca no lugar do Bruno Henrique. Para a Recopa também, imagino que o Bruno Henrique esteja vetado, né, pelo Tanuri e companhia, então são 2 jogos aí para alternativas serem colocadas em jogo, e são muitas. O Diego tá aí porque já foi feita essa mudança antes, apesar de que aí mudou a posição um pouco, mas a princípio o que vocês imaginam no lugar do melhor jogador do Brasil em atividade, ou no Brasil? O Pedro, tem um gol a cada 14 minutos, mas aí muda a posição do Gabigol, o Vitinho, o Michael. Mas a posição do Gabigol, quando o jogo normal agora, muda. E ele sozinho, esse jogo contra a Supercopa. Quantas vezes o Gabigol jogou pelo lado mais direito? Então, tinha 2 atacantes. Olha o que passe que ele faz para o primeiro gol do Bruno Henrique. O Pedro assim vai cansar de fazer o gol. Eu não vejo outra solução a não ser o Pedro. Eu estranhei quando vi o Diego no time. Para mim, essa escolha não era certa. Entendo por quê. Não entendo por quê. Pela circunstância daquele jogo. Talvez. O que é mais importante? Mais importante é o pensamento do cara que é responsável. É fácil para nós dizermos, aí eu faria outro, porque não tem responsabilidade nenhuma. Mas o cara que comanda lá, ele está dizendo, não, tem o Diego, que o Diego é o camisa 11, 12, o 11º, o 12º jogador, você não sabe. E foi muito útil. Mas no posicionamento dele. Na posição que ele colocou o Diego, não foi a posição dele. O Diego foi atacante. Falso 9. E o Diego não pode jogar isso, ele não tem explosão. Não tem o tamanho. Não tem explosão. Para ir você precisa ter explosão. Não é o tamanho, não é que ele vai segurar a bola. Não, porque se ele vai pelo menos fazer o 9 enquanto pivô, não tem como. Para você driblar, para girar, para fazer tapa, não tem. Ele de lá, orquestrando o jogo, distribuindo, é outra coisa. O Diego é fenomenal. Agora não. Não entrou, infelizmente. O Flamengo teve essas azar e sorte ao mesmo tempo. Azar de ter machucado o Bruno, mas sorte de não ter uma lesão grave. Muito mais grave. Eu estava preocupado, eu não consegui quase dormir, porque não tinha notícia, porque uma perda absurda para o Flamengo nesse momento. De um cara que é o Fênix. Depois de um ano no Santos, é o Fênix. Não sabia nem se ia voltar a jogar direito, com a história toda do olho. Eu não estava dormindo, eu estava assistindo o jogo com meu amigo Luiz Guilherme, gente preocupada, ele me mandou, eu não tinha visto depois. 2 horas de madrugada, não quebrou nada, tá ótimo. Eu digo, beleza, ô joia. Então tem que ver. Acho que Pedro para mim seria a substituição normal. Agora, não sabemos se vai time titular. Pois é. Isso é uma coisa. Agora, eu também tenho vontade de ver uma estreia de Pedro Rocha e do Thiago Maia. Thiago Maia. Quero ver. Mais do Michael. Exatamente. O Michael já está jogando, já está estreando, né? Mas as substituições de repente no segundo tempo, fazem parte agora são mesmas do grupo substituições campeão também. Acho que temos que ver. Queremos ver eles. Não sei se esse é o momento, mas acho que melhor amanhã do que na quarta. Só para arredondar essa montagem do elenco de amanhã do Jorge Jesus, jogo contra o Boa Vista pela manhã, final da primeira parte do Campeonato Carioca, da Taça Guanabara. A defesa também não tem Rodrigo Caio, vetado pela lesão, ainda não está recuperado. Léo Pereira está em recuperação, treinou, né, aguardamos informações aí, mas seria de Tuller para garantir, enfim. Arrisca um Léo Pereira. Eu não arriscaria. Eu acho que, claro, a gente não sabe as condições. Mas sabendo do que não está bem, muito cedo para a recuperação dele. Uma Recopa agora, né? Exatamente. Eu falei com ele na volta de domingo de Brasília. Por acaso coincidimos... Lado a lado, né? Lado a lado. Foto. E o Léo Pereira foi meu jogador. No Atlético, no Sub. Exatamente, no campeonato estadual. E falei com ele. Ele é excelente quando está 100%. Então, duvido que estará 100% amanhã. Então, eu não arriscaria. Eu entraria com outra opção, que provavelmente é Tuller, que entrou no jogo, que já várias vezes mostrou que tem capacidade e que pode jogar muito bem. E principalmente nesse jogo, com todo respeito ao Boa Vista. Mas esse jogo assim, acho que não tem nenhum problema, quem pode botar quem quiser. Se fosse uma Supercopa aí, não sei o quê, mas eu acho que Tuller dá conta do recado. No meu ponto, quanto eu conheço, quanto eu vi o Tuller, dá conta do recado fácil. Na eleição do Globoesporte.com, Pedro absoluto favorito da torcida para substituir o Bruno Henrique. Os números do Pedro no Flamengo são tipo Haaland, assim, é inacreditável. Ainda não. No mesmo nível, os números. Calma, muita calma. Não, o Haaland faz mais gols. Mas deixa eu falar os números do Pedro, peraí. São 4 jogos, tá? 3 gols e uma assistência em 58 minutos de jogo. É um gol a cada 14 minutos. Mas tem 8 jogos e 10 gols.
Não, tudo bem, mas aí então, mesmo assim, os números do Pedro são melhores. Se você pegar nos minutos, ele é melhor que o Rá. Enfim, Pedro é um artilheiro nato. Acho muito legal ele estar de volta e em alto nível, porque até alguns anos, até enfim, um ano e meio atrás, ele era o 9 da seleção, quer dizer, o futuro da seleção, centroavante com esse potencial, né? Tá plenamente recuperado da lesão, tá de volta. A questão nesse sentido é o físico, se ele realmente vai dar essa resposta 100%, já que retornando da lesão, o período no Fluminense foi curto e o número de jogos, minutos em campo na Fiorentina foi muito baixo também. Muito baixo. Então a gente está falando de um cara que vai mostrar essa recuperação total agora, no Flamengo. E ainda tem um recorte muito pequeno também. A gente está falando de 60 minutos em campo. 4 jogos. Mas tem muita qualidade. E tô com o Pet. Não fosse o primeiro jogo do Jesus na altitude, o certo receio, né, do ambiente, do que era o jogo, não só o Del Valle, que é uma boa equipe, mas a questão dos quase 3.000 metros, acho que a escolha natural seria o Pedro. E acho, inclusive, que o Pedro, se tiver homogêneo com o restante do elenco, ele faz o Jesus encontrar uma outra solução na equipe e ele vira titular. O Gabigol flutuando, o Pedro de 9 dentro da área e o Bruno Henrique vindo para o lado esquerdo, o Arrascaeta por oscilar um pouco mais, por ter ótimos momentos, mas por não ser tão regular quanto o Everton Ribeiro, talvez perdendo espaço. Não sei se vai ser uma temporada ainda de um elenco rodando mais do que a gente viu no último ano. Está encorpado para isso, para que esses caras tenham mais minutos, né? E o Flamengo decidindo muita coisa desde cedo na temporada, começando pré-temporada mais tarde. Talvez seja um ano para equilibrar um pouco mais as forças entre titulares indiscutíveis e o restante do grupo. E para mim o Pedro vai furar a fila. Se tiver 100%, igual o restante dos jogadores, o Jesus gosta do jogador desse tipo. Era o que e ele acho procurava, difícil né? que ele não, exatamente o que ele não procurava. utilize se tiver no nível dos demais. Muito bem, troca de passes é para uma primeira paradinha, 10 para as 10 horas da noite. Manda aí seu salve na hashtag troca de passes. No próximo bloco, a final do Campeonato Gaúcho. Vamos